Boa tarde a todos. Eita, deixa eu ver aqui se tá bom. Boa tarde a todos, meu nome é Deus Sacramento. Tava me agitando aqui bonito na cadeira. Hoje nós vamos falar sobre sistema nervoso, certo, gente? O que acontece? Nós vamos ver o sistema nervoso também, o mesmo comparativo, um padrão. Vamos falar da evolução dos animais e o ser humano representando os mamíferos, certo? Vamos lá, sistema nervoso dos animais. Você pode observar que o sistema nervoso difuso da hidra, em que você tem neurônios igualmente distribuídos de forma aleatória pelo todo o organismo. No caso, pólipos, medusas possuem esse tipo de sistema. Já esse, o ganglionar, você tem gânglios nervosos, você tem um acúmulo maior, por exemplo, aqui é uma planária, essa região que seria a cefálica, no caso, você teria um acúmulo maior de gânglios um pouco mais densos e depois uma continuidade de gânglios seguidos, paralelos entre eles, o mesmo que é de um lado vai ser do outro, menores, certo? E que igual comunicação. O sistema nervoso dos invertebrados inicia-se com a evolução a partir dos quinidários, certo? Como eu falei aqui, que é difuso, onde o sistema é difuso, não há centro de coordenação nervosa e apenas uma rede espalhada de células nervosas descentralizadas pelo corpo, como eu havia explicado. Nos platelmintos, o que acontece? Surgem centros nervosos ganglionares ou gânglios na região da cabeça. Ou seja, é uma versão primitiva de um centro nervoso. Olha lá, eu não disse cérebro, eu disse centro nervoso. Cuidado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este sistema melhorado na escala evolutiva em anelídeos, artrópodes e moluscos cefalópodes. E os moluscos cefalópodes, eles são os mais evoluídos dentro desse grupo. Olha lá. É um duplo cordão da região ventral ligado a gânglios na região cefálica, como eu já havia abordado. O sistema nervoso dos vertebrados, você se baseia no anfioxo, certo? Você vai ter um padrão de notocorda, tubo nervoso dorsal, e aqui você tem a notocorda como uma versão primitiva da coluna vertebral, certo? E aqui o tubo nervoso. O que vai acontecer? Esse sistema nervoso tem disposição dorsal na medula espinhal e cefálico no encéfalo. Proteções respectivamente pela coluna vertebral e pelo crânio. A divisão entre sistema nervoso central e periférico. Olha lá, hein? O que acontece? Nos vertebrados tem disposição dorsal e cefálica. Sim? E a divisão entre sistema nervoso central e periférico, sendo que este último é apenas uma rede de nervos ao longo do organismo. Sistema periférico. No SNC, toda a região citada abaixo são centros de reflexo inconsciente. No SNC, no sistema nervoso central, todas são relacionadas a reflexos, exceto o cérebro, que é consciente. Memória, inteligência, controle da respiração. O que acontece? De um cordame único e primitivo, foi evoluindo do protocordado para o cordado, ou seja, a coluna vertebral formada. Daí vem os peixes, anfíbios, répteis, aves, até nós, mamíferos. Então, o que acontece? Aqui é a maior fase da escala evolutiva. Você tem o cérebro, a ponte, ponte que liga essa região central ao bulbo e a espinha, a medula espinhal. Perdão, espinha não, medula espinhal. E o cerebelo aqui atrás. O SNC é feito de um encéfalo. Então, o sistema nervoso central. Você precisa centralizar as informações.
Para a natureza evoluir, ela precisa acumular informações. Para ela se adaptar, ela precisa formar acumulações. Então, o que acontece? Como é que a natureza faz isso? Primeiro, o DNA. Certo? O DNA, o que acontece? O próprio DNA é uma maneira de acúmulo de informações ao longo do tempo. Nele é registrada toda a maneira como aquela molécula que você encontrar de uma espécie e foi registrando informações do que a espécie passou ao longo de toda a existência dela. Digamos que existe uma espécie que existe há 300 milhões de anos. Não, só que não tem como você descobrir tudo que ocorreu naquela espécie. Não tem como existir registro fóssil. Só existem duas maneiras: comportamental e genético. São as duas maneiras de você obter informação do que aquela espécie passou ao longo do tempo. Então, olha lá. O SNC é feito de encéfalo, medula espinhal e no cérebro ocupa a caixa craniana. Então, no céfalo tem cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. E da medula espinhal, no cérebro ocupa a caixa craniana. A camada superficial dele chama-se córtex cerebral. Você vê que é a camada superficial do cérebro. E tem neurônios para ações voluntárias individuais, que são os atos inconscientes, sentidos, memória e inteligência. Veja que toda essa função. O bulbo fica acima da medula espinhal e controla o ritmo cardiorrespiratório, atos reflexos, deglutição, sucção, mastigação, vômito, tosse, secreção lacrimal, piscar de olhos. Entendeu? Então, isso é decoreba. Viu? A ponte fica acima do bulbo e é o centro de condução de impulsos nervosos, ou seja, o nome já de estudo é uma ponte entre o cérebro e o bulbo. Okay? O cérebro fica entre o cérebro e a ponte e bem no meio da cabeça, regula o equilíbrio e a tonicidade muscular. Já a medula espinhal conduz o impulso nervoso e produz atos reflexos. O que eu posso dizer? A medula espinhal é o seguinte: você tem a medula espinhal, digamos aqui que seja a medula espinhal, certo? A cabeça está aqui. Ferramentas. A cabeça está aqui. Aqui é a medula espinhal. O que acontece? A formação da coluna. Aqui é a cabeça da pessoa, vem as pernas, os braços. O que acontece? Na medula espinhal você vai ter a medula óssea, certo? Que é a parte do sistema nervoso da qual relaciona-se ligando o cérebro ao resto do corpo. Como controlar o pulmão, o coração, o estômago, os órgãos dos sistemas? Como é que vai acontecer? Da medula vão sair várias fiações de nervos e neurônios que vão se interligar aos grupos. Olha a lógica. Aqui é o coração. Então, o que isso aqui estiver perto do coração, ele vai ter relação com ele. Aqui logo embaixo, estômago. Então, vai ter um que tem relação com o estômago, o intestino. Vai ter um que vai ter... Só que o do intestino não vai sair daqui de cima. Ele vai sair da altura, na altura do intestino. Na altura, o intestino está embaixo. Então, vai sair a fiação da altura e vai ter essa relação de controle do intestino. Olha lá. Os atos de reflexo são respostas involuntárias produzidas pela medula espinhal. Estímulo externo ao organismo. Um exemplo é o reflexo patelar rotulatório. O exemplo é o reflexo patelar ou rotuliano, que ocorre quando o médico dá uma martelada na borracha do joelho do paciente, provocação da extremidade nervosa, os dendritos, os neurônios sensitivos ou aferentes. O impulso nervoso desses neurônios vão até os neurônios motores da medula espinhal, sistema nervoso central. Eu falei aqui. A qual lança duas respostas. Uma ao cérebro para conscientizar da pancada e a outra feita pelos neurônios associativos da medula aos músculos da coxa, exigindo uma ordem de ação. O que é isso?
A pessoa está sentada com dobrada, o médico vai e bate no joelho, naquela rótulazinha, naquela parte redonda do joelho. Ele bate um pouco mais embaixo. Existe um ato reflexo que faz a pessoa chutar. E é involuntário o ato em si. Ele automaticamente é rápido, bate e reage. Como? Manda para o cérebro que a pancada dói, então aquilo conscientemente a pessoa sente que dói. O chute em si não é porque foi atacado que ela vai se vingar ou responder, não. O organismo, aquele ato reflexo, aquele organismo, ela bate e vai. Como pancada dali, natural, ele vai e lança a perna para frente. Como automático. O ato reflexo é automático. Não precisa chegar até o cérebro. Tanto que ele manda duas mensagens. Uma para a medula e outra para o cérebro. Na medula é automático o chute. No cérebro é automático a conscientização da dor. Apenas isso. Certo? Olha lá. Sistema nervoso autônomo. O nome já diz tudo. Ele independe da vontade do indivíduo para agir. Por exemplo, imagine se precisássemos ter vontade para fazer o coração bater. Ia dar trabalho. O sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral. Porque regula a atividade dos órgãos. Possui uma estrutura subdividida em sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático porque ele gera estímulos. Parasimpático porque ele vai regular esses estímulos. Entendeu? O que um manda fazer, ó, faça. O outro diz, opa, não faça. Entenda que não é liga e desliga, só fazer e não fazer. É faça, mas com equilíbrio, e o outro não faça, mas com equilíbrio, mantendo a ideia sempre que eu vou repetir, de equilíbrio dinâmico do organismo, certo? Equilíbrio dinâmico. Vias aferentes ou sensitivas, que é de informações dos nervos, das vísceras, até o SNC. Então, é aquela comunicação aqui que eu expliquei com o sistema nervoso central. E a eferente, o motor, lança ordem de informação do SNC, da coluna, para as vísceras, com o uso de glândulas. Nós vamos falar de sistema hormonal daqui a pouco, então glândulas são muito importantes para o equilíbrio dinâmico do organismo. Sistema nervoso simpático usa neurofibra, libera neurotransmissor, que é a informação, certo? E estímulos positivos para agir. Simpático. Em simpatia, você tem proximidade, você tem algo que seja positivo. Pois bem, ele manda algo positivo, ele define algo positivo. Faça. O sistema simpático é assim. Ele tem uma simpatia muito grande. No caso, manda nos órgãos viscerais, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina, promovendo aumento da frequência cardíaca, dilatação dos brônquios de pupila, diminuição do peristaltismo, secreção escassa e viscosa de saliva, aumento da atividade mental e pressão sanguínea. Como isso acontece? Entenda. A adrenalina, você tem uma situação de risco. Por exemplo, geralmente uma pessoa, quando está passando por uma situação de perigo de vida ou morte, entendeu? Perigo de morte, melhor dizendo, tecnicamente em português, perigo de morte. Um animal está te atacando ou você está sofrendo um assalto, você está em cima de uma ribanceira, você viajou para o exterior e não sabe falar direito aquele idioma e está passando mal, ou você está precisando de ajuda no meio da estrada, você está em uma situação em que a sua vida corre risco, em que faz muita atividade outdoor, e quem é adepto da cultura sobrevivencialista, vai entender muito bem isso, que a adrenalina é um meio de ativar o sentimento de medo e ativar os mecanismos naturais instintivos de proteção
para que você sobreviva a uma situação de risco grave. E a noradrenalina tem a função, digamos assim, de condutor, certo? Para a manutenção, digamos assim, o freio da adrenalina. Quando lança a adrenalina, para tirar a adrenalina, tem que ter noradrenalina. Entenda a lógica. Só pode passar um neurotransmissor. Uma substância dessa, entre os neurônios e nervos, só pode passar um por vez. Não pode ser duas. Somente uma. Isso cai em prova. O sistema nervoso parasimpático é o freio do simpático, como eu já havia dito. Libera neurotransmissor acetilcolina. Suas fibras se chamam colinérgicas. Esse possui função de conter a função contrária, a promotora de ação das ações citadas acima. Então, quando você tem a noradrenalina, certo? Quando são estímulos positivos, então você tem esses dois. Para freá-los, ela solta acetilcolina. Certo? A noradrenalina é uma outra forma mais amena da adrenalina. Aqui tem a questão do álcool, como eu já havia citado anteriormente, no sistema escritor. O que acontece? Níveis de álcool, sem efeitos aparentes até 0,2. Independentemente, estou falando biologicamente, não estou falando de forma legalmente. Legalmente, a pessoa já é aqui a pessoa já pode acabar sendo autuada, ok? Aquela história de se beber, não dirija. Se for beber, me chame, tá bom? Grande abraço. Viu? Aí o que acontece? 0,5% de nível de álcool, 0,5% no sangue, ou seja, praticamente metade do sangue é álcool, 2,5 litros, digamos assim. Então, garantia de morte. Aqui são os níveis, de sem efeito aparente até a modificação dos níveis de consciência. Ele altera o sistema nervoso central, nível de consciência. Então faz com que a pessoa perca, certo? Ocorra uma redução, a pessoa perde, uma perda, eu acho, desculpe, uma perda da consciência, certo? Bom, vamos ficando por aqui. Boa tarde, bons estudos, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.